Você tem medo do livro de Apocalipse? Nunca se aventurou a ler ou estudar este livro? Este vídeo é para você. Fique até o final, porque eu quero apresentar aqui algumas informações importantes que talvez levem você a ter uma convicção a partir de agora de que o livro de Apocalipse não é esse bicho, usando até figuras do próprio livro de Apocalipse, não é esse bicho de tantas cabeças, não é? Que alguém pensa que é. É claro que muitos teólogos, por mais renomados que sejam, não têm se aventurado a se debruçar sobre o livro de Apocalipse. Exemplos históricos são o próprio Lutero, não é? Que não tomou tempo com o Apocalipse, e o próprio Calvino, que escreveu inúmeros tratados teológicos, escreveu sobre vários livros da Bíblia, mas não deixou nenhum comentário sobre o livro de Apocalipse. Neste vídeo, então, eu quero apresentar aqui um panorama do livro de Apocalipse. Eu quero mostrar para você que a grande dificuldade de muitos estudiosos da Bíblia é que eles querem entender os pormenores sem antes entender o panorama geral do livro. É importante você observar que o livro de Apocalipse ele está numa ordem sequencial. Uma ordem sequencial. Claro que ele tem algumas revelações parentéticas, algumas sinopses, alguns interlúdios, por assim dizer, mas rigorosamente você percebe uma ordem dos acontecimentos. E é isso que eu quero mencionar neste vídeo. Eu creio que a partir deste vídeo, você que tinha medo de Apocalipse, eu acredito que você se encorajará a estudar mais sobre esse livro tão importante, que não podemos ter medo dele, porque ele está na Bíblia. E o próprio título deste livro é Revelação de Jesus Cristo. Se é uma revelação, é para nós conhecermos. Mas antes de eu entrar propriamente no assunto desse vídeo, eu quero te convidar a curtir, a compartilhar, a se inscrever no meu canal, contribuir para o nosso crescimento. Estamos aí, por graça de Deus, chegando a 20 mil inscritos e nós queremos continuar crescendo para continuar propagando a palavra de Deus cada vez de maneira mais eficaz. Contribua, por gentileza, com o crescimento deste canal, que ele está aqui sobretudo para a glória do Senhor e para nós compartilharmos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde, eu sou escritor por graça de Deus, tenho quase aí 20 livros já escritos, a maioria deles pela nossa CPAD, e eu quero aqui continuar compartilhando um pouco do conhecimento que eu venho por graça de Deus acumulando, conhecimento escatológico, aliás, desde 1989, quando comecei a estudar esses assuntos, e gosto muito de estudar escatologia, Apocalipse, e quero aqui partilhar com vocês um pouco mais desses conhecimentos. Muito bem, por que Apocalipse não é um bicho de várias cabeças? Porque Apocalipse, aliás, ele está estruturado em torno do número 7. Você vai encontrar muitas vezes o número 7 em Apocalipse. 7 igrejas, 7 anjos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, aproveitando tudo isso, eu quero apresentar aqui 7 pontos pelos quais nós podemos resumir o livro de Apocalipse. E eles estão em ordem sequencial. Os acontecimentos em Apocalipse estão em ordem sequencial. Então eu quero, na verdade, apresentar para você um panorama, um arcabouço, um esboço para você entender claramente o livro de Apocalipse. Quais são, então, esses 7 pontos? O primeiro, apresentando aqui também os capítulos em que esses tópicos estão, não é? O primeiro tópico é a visão do Cristo glorificado. É importante você ter em mente que o próprio Senhor Jesus, ele apresentou a João, o autor do livro, a divisão do livro de Apocalipse. Quando ele disse, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que
depois destas hão ou devem acontecer. João obedeceu a Jesus e você pode ver que ele escreveu o livro da maneira como Jesus ordenou que ele escrevesse. Então o primeiro ponto que eu quero destacar, ou o primeiro tópico desses 7 que eu quero aqui mencionar, o primeiro tópico é a visão do Cristo glorificado. Está no capítulo 1. Era aquilo que João já tinha visto. Quando Jesus se revelou a ele e disse para ele escrever o que ele tinha visto, era exatamente a visão do Cristo glorificado, que está no capítulo 1. Jesus andando no meio dos 7 castiçais que representavam as igrejas, seu cabelo como lã branca, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, a sua voz era como a voz de muitas águas. Tudo isso é a maneira como João descreveu. Ele viu de fato Jesus, mas ele utilizou uma linguagem humana, uma linguagem figurada, né? Ele valeu-se de figuração de linguagem para que todos pudessem ter uma noção daquilo que ele contemplou, que foi algo maravilhoso. Então, o primeiro ponto importante de Apocalipse, capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. O segundo ponto, a mensagem à igreja, que está nos capítulos 2 e 3. Eu falo a mensagem à igreja porque, claro, houve os destinatários originais, aquelas 7 igrejas da província da Ásia, mas o Espírito Santo claramente disse: quem tem ouvidos, ouça. Jesus falou para João: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que está naqueles capítulos 2 e 3 de Apocalipse aplica-se a nós. Então, tome nota aí. Primeiro tópico, visão do Cristo glorificado. Segundo, a mensagem para a igreja. E ali tem mensagem importante, inclusive a mensagem de que a igreja não passará pela grande tribulação, porque ela será guardada da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Está lá em Apocalipse 3 e 10. E tantas outras mensagens maravilhosas que se aplicam a toda a cristandade. Terceiro tópico importante, a igreja arrebatada e glorificada. Ela está, onde que nós vemos isto? Nos capítulos 4 e 5. Porque Jesus em Apocalipse 1 e 19 disse para João: João, escreve as coisas que viste, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. As coisas que ele viu, capítulo 1, Cristo glorificado. As coisas que são, era o presente para ele, capítulos 2 e 3, ou seja, o que ele escreveu, a mensagem específica para as destinatárias originais, que se aplica a nós também, não é? A mensagem à igreja. E a partir do capítulo 4, quando você lê Apocalipse com atenção, logo no capítulo 4, versículo 1, João ouve uma voz convidando-o para subir. Claro que ele estava tendo uma revelação. Jesus estava revelando o futuro para ele a partir daquele momento. Sobe cá e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Veja, depois dessas. Veja como está claro. A Bíblia explica a própria Bíblia. Às vezes você fica achando que é difícil, mas a simples leitura já te conduz a entender, seguindo a orientação de Jesus. Então, o que significa isso? A partir do capítulo 4, o futuro começa a se desenrolar. Só que alguém, muitas vezes com medo de Apocalipse, diz: eu não me arrisco, porque Apocalipse é um livro altamente simbólico. É verdade, só que você tem que entender que Apocalipse, por meio de símbolos, por meio de um quadro pictórico, por assim dizer, apresenta a realidade do futuro. Então não é que você vai reduzir tudo a simbologia, você vai entender que o símbolo está ali para apresentar o que vai acontecer na realidade, no futuro. Então, tudo que está entre os capítulos 4 e 22 é futuro. Por isso que nós, a visão que eu defendo é a visão, claro, futurista. Tem aqueles que são historicistas, preteristas, idealistas, mas a visão futurista está de acordo com a mensagem de Jesus, porque Jesus falou para João: escreve as coisas que depois dessas hão de acontecer. E a partir do capítulo 4, de fato, tudo começa a se desenrolar num quadro do futuro. Agora, observe, é preciso entender que em Apocalipse você tem algumas sinopses, algumas retomadas, e ali para uma explicação que também abrange o passado. São os chamados parênteses, ou revelações parentéticas, ou explicações que você precisa entender. Então vamos lá agora, avançando. Então, para ganharmos tempo, primeiro ponto,
visão do Cristo glorificado, capítulo 1. Segundo ponto, mensagem para a igreja, capítulos 2 e 3. Terceiro ponto, a igreja arrebatada e glorificada, capítulos 4 e 5. Por que a igreja arrebatada e glorificada? Porque quando João ele ouviu a voz dizendo, sobe cá e te mostrarei as coisas que devem acontecer, ele vê, na verdade, o trono de Deus. Ele vê ali o livro selado por dentro e por fora, que ninguém podia abrir, a não ser o próprio Cristo, o Cordeiro, que também é leão. Veja aí uma revelação paradoxal, que ao mesmo tempo que Jesus é o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. Somente ele pode abrir os selos. Mas outra coisa importante que João vê no céu, os 24 anciãos, que eu já expliquei aqui em outros vídeos. Inequivocamente, aqueles 24 anciãos é uma representação da igreja. Veja que é uma representação simbólica. Não é que ali são 24 indivíduos, não. É um número de anciãos ou de presbíteros, o termo ali no grego é presbítero, não é? Presbíteros, que na verdade representam a igreja. Por que eles representam a igreja? Porque eles estão com coroas na cabeça, estão vestidos de branco, estão assentados em tronos, estão cantando, no capítulo 5, você vê que eles cantam louvores alusivos à obra expiatória de Jesus. Eles estão com salvas ali de ouro, que são as orações dos santos. Eles estão, repito, vestidos de branco, coroa na cabeça e também assentados em tronos. Tudo isso, se você ler atentamente, os capítulos 2 e 3, Jesus tinha prometido a igreja vencedora. Ao que vencer se assentará comigo, ao que vencer ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Então, não tenha dúvida, os 24 anciãos representam a igreja. Então, isso mostra que a igreja já estará no céu. No capítulo 4 e 5, você vê a igreja no céu. E aí que é interessante, a igreja está no céu antes do início do período tribulacional. Porque o quarto tópico que eu quero apresentar é justamente o período tribulacional, que é a parte mais extensa de Apocalipse. Então, tome nota para você não ter mais dúvida. Dos capítulos 6 a 18, você tem a revelação do período tribulacional. Veja que eu não estou dizendo grande tribulação. Por quê? Porque quando nós estudamos escatologia de maneira mais pormenorizada e com base erudita, nós aprendemos que o termo que mais se aplica aos 7 anos de tribulação é período tribulacional, porque os primeiros 3 anos e meio são chamados de tribulação e a segunda metade, os outros 3 anos e meio, nós chamamos de a grande tribulação, com base naquilo que Jesus falou em Mateus 24. Então, aos 7 anos, que na verdade é a última semana, que eu vou gravar um vídeo aqui também explicando sobre as 70 semanas de Daniel, a última semana, a 70ª semana, que falta ainda, ela vai se cumprir, porque nós estamos vivendo num parêntese, não é? Essa 70ª semana da revelação de Daniel é justamente uma semana de anos, que são 7 anos do período tribulacional. Então veja, retomando. Primeiro tópico, visão do Cristo glorificado. Segundo tópico, mensagem à igreja. Terceiro tópico, a igreja arrebatada e glorificada. Capítulos 4 e 5. Os 24 anciãos representam a igreja. Quarto tópico, período tribulacional. E aí tem um desdobramento que não vai dar tempo de eu falar nesse vídeo, mas eu vou gravar outros vídeos falando sobre isso. Mas só para citar, nesse desdobramento, a rigor, você tem ali, de maneira resumida, você tem uma descrição gradual do período tribulacional em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Não pense que elas vão acontecer tudo ao mesmo tempo, como tem alguns irmãos aí que por falta de uma melhor investigação, às vezes acham que vai acontecer tudo paralelamente. Não, são sequenciais. É só você ler Apocalipse 8, versículos 1 e 2, você vê que o 7º selo, quando ele é aberto, ele desencadeia as 7 trombetas e assim por diante. Na medida que elas vão sendo tocadas, quando for tocada a última trombeta, aí que vai se desencadear, na verdade, a última série de juízos, que são as 7 taças, porque é uma progressão, é uma gradação, são juízos cada vez mais intensos. Então você tem, primeiro, 7 selos. Quando os selos são abertos,
Deus vai revelando para João o que vai acontecer no período tribulacional. O primeiro selo, aquele cavaleiro com arco na mão, não é Jesus, porque Jesus não anda com más companhias, né? Aquele cavaleiro do cavalo branco que tem um arco na mão, sem dúvida é o anticristo, porque logo em seguida você tem outros cavaleiros, o cavalo vermelho, o preto e o amarelo. Os cavaleiros do cavalo vermelho, preto e amarelo, que representam a guerra, representam a fome e representam a morte. Então Jesus não anda com más companhias. Aquele cavaleiro não deve ser confundido com o cavaleiro do capítulo 19. Aquele, quando João em Apocalipse fala de Jesus, ele faz questão de dizer que é Jesus. Em Apocalipse 6 ele não diz que é Jesus. Agora, quando você lê Apocalipse 19, está muito claro. João mostra que quem é. Ele não deixa assim nenhuma dúvida de que aquele cavaleiro vitorioso do capítulo 19 é Jesus, que vem com seus exércitos, e a igreja que já estará no céu, ela faz parte dos exércitos do Senhor. Então, rapidamente, são 7 selos, né? Há também a revelação na abertura desses selos dos mártires do período tribulacional, as pessoas que serão salvas nesse período. Há a revelação dos 144 mil selados, né? Que serão 12 mil israelitas de cada tribo, perfazendo 144 mil, vão ser israelitas que vão ser selados para fazer a obra de Deus, sobretudo pregar o evangelho no período tribulacional, né? Aí você tem as 7 trombetas, que são desencadeadas, repito, pelo último selo. E do primeiro ao quarto toque da trombeta, você vai ter aí a destruição de 1/3 da terra, a destruição de 1/3 do mar, a destruição de 1/3 da água potável, os astros serão atingidos. E aí, a partir da 5ª trombeta, vem os ais, 3 ais, né? Primeiro ai, os homens são atormentados. Segundo ai, 1/3 da humanidade é morta. E aí, você tem alguns interlúdios. Como eu falei, você tem parênteses. Aquela revelação do livrinho, a menção das 2 testemunhas. Só que as 2 testemunhas elas já estarão em atividade. João só abre o parênteses para explicar, porque ele recebeu a revelação. Mas é um parêntese, é uma revelação parentética. Mas as 2 testemunhas elas já agem desde o início do período tribulacional, que elas vão agir justamente na primeira metade do período tribulacional. E só para você entender, o estudo de Apocalipse mostra, quando você estuda cuidadosamente, comparando inclusive com o que Jesus disse nos evangelhos sinóticos, você vê que a partir do 6º selo, já estará, quem estiver passando pela grande tribulação, já estará na segunda metade, na segunda parte da grande tribulação, né? Quando os juízos serão mais intensos, porque aí entram essas trombetas aqui que você viu, que são coisas terríveis. São juízos piores do que os juízos dos 7 selos, né, que são abertos. Aí tem revelações parentéticas, né? E aí vem a 7ª trombeta. Quando a 7ª trombeta é tocada, você tem o 3º ai e as taças. Aparecem os anjos, os 7 anjos que vão também derramar aquelas taças da ira de Deus, que é a parte final dos juízos de Deus. E aí você tem outras revelações parentéticas, a mulher vestida no sol, que representa Israel, que eu já fiz um vídeo aqui explicando isso. As 2 bestas que já vão estar em atividade desde o início, mas é a partir da segunda metade que vai começar aquela perseguição terrível contra os salvos desse período, né? E ali a marca da besta e tal, a besta que sobe do mar é o anticristo, um líder político, a besta que sobe da terra é o falso profeta, isso está lá em Apocalipse 13, né? Então são aí as revelações parentéticas, os interlúdios também do capítulo 14, falando dos 144 mil, da adoração a Deus, e aí você vê, aí vem as 7 taças, entre os capítulos 16 e o fim do capítulo 18, que vai ser terrível também, úlceras, o mar vai ser destruído, rios destruídos, grande calor, trevas. Também apresenta-se ali a descrição do Armagedon, que será aquela batalha em que o anticristo vai arregimentar os seus exércitos para tentar riscar Israel do mapa, né? Mas quando Jesus vier, ele vai pôr fim a essa batalha e vai pôr fim também ao império do anticristo. Então, o capítulo 16 apresenta o Armagedon,
Os capítulos 17 e 18 falam da grande Babilônia, que é chamada também da prostituta, aquela mulher montada na besta. Os capítulos 17 e 18 apresentam, na verdade, aspectos diferentes dessa grande Babilônia, que é, na verdade, o sistema que estará por trás, dando apoio ao anticristo, que vai ser o grande dominador. Ele vai ter um grande sistema econômico, religioso, político, mundial, que é justamente essa grande Babilônia. O capítulo 17 apresenta mais os aspectos religiosos, o capítulo 18, o aspecto político, e assim por diante. Então, as 7 taças, então os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, elas os selos vão sendo abertos, as trombetas vão sendo tocadas, e também as taças derramadas, e os juízos de Deus vão sendo derramados, sobretudo sobre os adoradores da besta. Então, só para retomar, para nós concluirmos, 7 tópicos importantes. Primeiro, a visão do Cristo glorificado, capítulo 1. Segundo, a mensagem à igreja, capítulos 2 e 3. Terceiro, a igreja arrebatada e glorificada, capítulos 4 e 5. Quarto, período tribulacional, capítulos 6 a 18. Aí vem o 5º tópico, a manifestação do Senhor. E é interessante que isso está em ordem sequencial. Aqueles irmãos que tentam tirar da ordem para tentar ajustar a sua posição, eles acabam, a Bíblia depõe contra eles, né? Eles acabam entrando em contradição, porque na verdade não há como você tirar da ordem. A igreja está com Jesus no céu, Jesus se manifesta com seus exércitos, e aí ele vem à terra, acontece o fim do período anticristão, porque Jesus vem para pôr fim à batalha do Armagedon e pôr fim ao período tribulacional. O anticristo e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, acontece o julgamento das nações, a prisão de Satanás, os mártires do período tribulacional ressuscitam, e aí vem o 6º ponto, que é o milênio. O milênio, 1000 anos, 1000 anos, literais, né? Porque você não tem permissão para alegorizar aquilo que é literal. Aliás, nós não temos permissão nem para literalizar o que é alegórico e nem alegorizar o que é literal. Aí não tem como você dizer que é alegórico, é literal, não tem como. Como há termos que são alegóricos, você não tem como literalizar. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá, aquele dia ou último dia, não tem como você dizer que é um dia de 24 horas. Assim como também última hora, lembra quando João falou, filhinhos, é a última hora, quer dizer, é uma hora? Não, já está durando aí 2000 anos, né, essa última hora que João falou. Então ali claramente é alegórico, né? Você tem permissão para alegorizar porque o próprio contexto indica isso. Agora, quando se fala de 1000 anos, está claro que são 1000 anos literais. Cristo vai reinar na Terra, e eu vou fazer aí, se Deus quiser, em breve, um vídeo só sobre o milênio. Então, se você está acompanhando, o 5º tópico é a manifestação do Senhor. O 6º tópico, o milênio e a última revolta de Satanás depois do milênio, né? E o 7º tópico, o 7º e último tópico, o juízo final e o estado eterno da igreja, que está nos capítulos 20 a 22. Assim como o milênio está no capítulo 20, né? Parte do capítulo 20, e depois o juízo final e o estado eterno dos salvos em Cristo está nos capítulos 20, parte do capítulo 20 e capítulos 21 e 22, porque tem o juízo final e o estado eterno da igreja. Amém? Eu vou parando por aqui, mas eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Apocalipse não é um bicho de muitas cabeças. Não é tão difícil assim de entender, mas você tem que ter essa ordem em mente. Você tem que ter uma sequência. Ele está em ordem sequencial. Tenha certeza disso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então você tem primeiro o Cristo glorificado, você tem a mensagem para a igreja, você tem em seguida ali a igreja arrebatada e glorificada, na sequência a descrição do período tribulacional em 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e várias revelações parentéticas. Em seguida você tem a manifestação do Senhor em poder e grande glória, né? A sua manifestação, como está lá em Zacarias, capítulo 14, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O milênio, né? O milênio, e finalmente você tem o milênio, a última revolta do diabo, né? E finalmente o juízo final
e o estado eterno da igreja, do povo de Deus, quando o Senhor limpará, diz a Bíblia, dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus abençoe a todos, curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, contribua para o nosso crescimento. Queremos chegar aí a 20 mil, que é a próxima meta, mas muito mais que isso, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, e tudo isso para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.